Oi, turma, tudo bem? Então, vamos dar continuidade, no nosso conteúdo, onde na última aula a gente viu um pouquinho do que o Kanban oferece para a gente, como profissional e adotá-lo. Ele transpareceu um pouquinho na última aula, um pouco do sistema de gerenciamento em estoque, o método que mais se faz a utilização, que é através do cartão, não só cartão, mas tem outros métodos também envolvido ali que podemos estar utilizando nosso Kanban. Envolvido tá no método de organização e tomadas de decisão também, tá bom? Então, mostrou um pouquinho sobre a simplicidade, que é o uso, o custo, a implantação, a adoção de tipos, tamanho. Então, a gente viu um pouquinho lá na nossa aula passada. Hoje, dando continuidade, um pouquinho mais desse conhecimento que ele traz para a gente, ele fala aqui que o cartão Kanban é responsável pela comunicação e pelo funcionamento, de todo o sistema. Nele deve estar contidas as informações mínimas para um bom funcionamento da linha de produção. Então, sendo necessário ele pode conter aí um número maior de informação. Ele não só coloca que as informações são mínimas para um bom funcionamento, mas ele também tem aí como necessário, a conter um número maior de informações também, tá? Então, depende muito da área específica, da área que ele vai estar ali especificando, aonde ele também vai pretender implementar o sistema e vai estar facilitando aí para esse gestor, esse gestor de produção. Lembrando que a gente vem vendo muita coisa sobre a produção, e temos que também incluir aí a tomada de decisão de um bom gestor. Afinal, estamos conhecendo e gestando a produção, tá bom? Então, ele destaca aqui pra gente que o cartão Kanban, ele tem contido as informações mínimas para um bom funcionamento da linha de produção e que também é necessário aí conter um número maior de informação desde que ela seja importante para aquela área específica, tá? Aquela área específica onde ele vai pretender ali implementar o sistema, tá bom? Então, vamos conhecendo um pouquinho mais dele, como já foi dito. Eu sei que vocês já viram algumas coisas lá em gestão da qualidade, só que aqui a gente está vendo a participação dele dentro da nossa gestão de produção, tá bom? Então, os tipos, temos 3 tipos aqui de Kanban, onde eles colocam o papel dele, que é fundamental, de desempenho na área específica, nas atividades específicas e trazendo um bom resultado, para um bom gestor que faz a adoção dele. Então, temos de movimentação, de produção e fornecedor. Observem que na imagem temos os tipos se destacando nesse desempenho aqui que tem na imagem, todo esse desenvolvimento aqui, tá? Os 3 tipos, eles entram aqui nas tarefas de execução, De movimentação, ele passa a avisar um estágio anterior que o material ele pode ser destinado para algum local específico, tá? Então, especificar o tipo e a quantidade do produto que posto aí subsequente à retirada do posto antecedente, Então, percebam aqui a nossa seta, saindo de um, indo para outro, e assim ele segue toda essa movimentação. Sai de um, vai para o outro, e assim um vai seguindo, sequência do outro aí. Então, de movimentação. De produção ele vai dizer aí para o setor que determina, o item que pode ser produzido para a disponibilidade do estoque, Então, envolver o nosso estoque, o que ele pode agregar para a gente aí dentro do nosso estoque? O que ele vai estar agregando para a gente no estoque, de produção. Então, aqui a gente, bem aqui no meio, praticamente, a gente tem Kanban de produção. Então, saindo do estoque para a produção, para um bom desenvolvimento. Então, de produção, ele traz para a gente todo aquele setor que vai
determinar o que pode ser produzido dentro da disponibilidade que há aqui no nosso estoquezinho, tá bom? Então, tem aqui a nossa parceria, né? Nossa setazinha indicando ele. E fornecedor aí vai avisar, né, que determinado material deve ser entregue a um certo tempo, a um certo posto, uma certa produção, tá? Então, os tipos de Kanban temos esses 3, cada um com suas funções, cada um destaque também aqui na nossa imagem, né? Tanto é que sai do armazém para o fornecedor, ou pode ser ao contrário, saindo do fornecedor para o armazém de matéria-prima, né? Então, o fornecedor ele vai avisar o que é determinado, qual material determinado que deve ser entregue em tempo certo, em um posto certo e uma certa produção para aquele produto, né? Ou material que está ali para ser desenvolvido, tá? Então, tipos de Kanban, 3 decisões a ser executado, né? 3 atividades, perdão, a ser executada, onde o gestor aí de produção vai ter muita participação e tomada de decisão que tragam um resultado eficiente, tá? Para uma linha de produção. Com isso, a gente tem 3 tipos de Kanban, a gente também tem tipos de fornecedor, onde ele destaca aqui pra gente 2, né, o fornecedor interno e o fornecedor externo, onde o nosso fornecedor interno, ele vai tratar de fornecedores que traz a estação de manufatura, tá desenvolvendo aí uma continuidade de processo produtivo dentro da empresa, ou seja, ele é aquele que é capaz de corresponder às necessidades do cliente que é interno. Mas que tipo de cliente pode ser interno, né? Quais são esses clientes internos? Turma, por exemplo, a gente trabalha aí, só um exemplo, no distrito, né? E lá dentro, nós, como trabalhadores, nós também somos cliente, né? A gente tem lá o produto que é desenvolvido, material ou alguma coisa específica que está sendo desenvolvida ali, ele sai o menor preço para nós, que somos aí cliente interno e que podemos também ser fornecedor interno, né? Então, o interno, ele é aquele que é capaz aí de corresponder à necessidade do cliente, né? Resultando todo o padrão de troca de satisfação, de organização, de qualidade, né? Então, o fornecedor interno é a própria empresa, onde ele trata ali dos clientes dele que estão ali, que muitas das vezes a participação são aqueles trabalhadores, né? Então, fornecedor interno, tá? Se faz esse destaque aí no processo produtivo, tá? Onde ele tem também destaque de estação e de manufatura. Já o fornecedor externo é aquele que literalmente vai estar situado todo no contexto ali industrial da empresa por fora, tá? Então, ele necessita fazer uma realização de processo de produtos e serviços em conformidade ao ponto de possibilitar atender todos os requisitos do cliente. E esses requisitos, muitas das vezes, as exigências são um produto de qualidade, né? Então, aí se obtém clientes externos dentro de fornecedor externo, tá? E todas as atividades que têm um contexto fora da indústria, fora da empresa, fora da organização, fora do comércio, tá bom? Então, fornecedor externo. Então, 2 tipos, né? Um interno e externo aí que se destaca, né, para atividades a ser desenvolvida junto com a nossa gestão de produção. Porque temos aí uma visão de tipos de fornecedores dentro da nossa gestão de produção, porque a gente está trabalhando com a gestão, a gente está trabalhando em processo produtivo e dentro dessa gestão e dos processos produtivos a gente busca o que? Um resultado eficiente, um resultado com qualidade, desenvolvimento de materiais, desenvolvimento de produtos com qualidade. A gente precisa responder, né, esse atendimento, esse cliente, esse fornecedor, essa empresa ou alguma coisa com uma certa
positividade, com bom resultado, né? A gente precisa ter esse alcance de resposta, tá? Então, por isso que aparece aqui os tipos de fornecedor dentro da nossa gestão de produção. E ajuda muito, né? O Kanban, ele vem ajudando muito aí até para essas atividades a serem tomadas, né? Essas atividades dos tipos de fornecedores. Então, dando continuidade aqui, a gente tem cores, né? Cores do Kanban e seu significado. As cores são aqueles cartãozinhos, né? Pode ser cartão, gente, pode ser alguma coisa representativa, tá? E dentro dessa coisa representativa, vamos ter essas coresinhas aqui, né? O vermelho, urgente, amarelo, nível médio e o verde abastecido, né? Então, aqui no urgente, né, ele traz pra gente uma visão que seria, né, esse vermelho? É que os estoques eles estão abaixo, então ele necessita de uma reposição urgentemente, tá? O nível médio é que o estoque ali estão necessitando de uma atenção quanto a produção tem aí a sua disponibilidade, então ele está em médio ali. E o verde, né, quando os estoques estão todos abastecidos, né, ele vai provocando aí uma descontinuidade da produção, tá bom? Então, frequência, né? Quando a gente vê uma planilha de controle fazendo a utilização do Kanban, a gente vai ver essas cores representativas. O vermelho sempre vem lá em cima, o amarelo vem no meio, né? E o verde, e cada um com seu significado, né? E em destaque, urgente, nível médio e abastecidos, tá bom? Então, temos duas faixas, retorno e retirada, né? Onde se faz aí o desempenho do nosso cartãozinho Kanban, tá? Conforme vai alimentando lá o controle. Ele sempre vai ter um retorno, ele sempre vai ter uma retirada. Então, o contentor, né? O contentor, ele mostra aqui pra gente que que são essas caixinhas aqui, ó, né? Então, o contentor, cada lote desse contentorzinho, cada lotezinho aqui que a gente chama de contentor também, né, é armazenado aí algum recipiente, né? E cada lote desse que é armazenado em algum recipiente aí tem que ser padronizado com um número, tá? Onde vai se definir as peças e um cartão correspondente a cada contentor, tá bom? Então, o contentor aí, ele vai ter essa visão, tá? Cada lote é armazenado no recipiente padrão, com um número definido de peças e um cartão correspondente a cada contentor, tá? Então, cada peça aí que a gente pode colocar aqui, em destaque. Ficou preto aqui, mas voltamos. Em destaque, né? E então, seguindo, né? Aqui ele fala que o quadro deve ficar próximo ao estoque de peças do setor de produção, devendo ser fixado em um local de fácil acesso e visualização. Então, cada contentor, né? Cada lotezinho temos que ter uma peça e um cartão aí que vai corresponder a cada contentor desse, a cada lotezinho desse. E onde é que a gente bota, né, esse cartão que vai corresponder à identificação de cada contentor, de cada lote, né, que está aqui na imagem, né? São 3. Simplesmente aqui, gente, aqui é o quadro, né, do nosso Kanban, é aqui onde ele vai nos ajudar a identificação, ao controle, às atividades, né, e mais aí ajuda de tomadas de decisão. Então, aqui, digamos que nesse meu contentor lote aqui, eu tenho aí 1000 peças, né? Então, eu coloco aqui 1000 peças, tá? Aqui no verdezinho. Só que aí, conforme vai passando o tempo, né, ele vai sair. Então, fica em alerta no amarelo e fica depois, conforme se há muita saída, vai ficar em alerta aqui no vermelho, tá? Então,
abastecido, né? As 1.000 peças estão aqui, tá abastecido, vai sair, vai ter um nível médio e quando estiver prestes acabando vai ter uma atenção dobrada, né? Algo urgente ali que não pode acabar aqui. Então o nosso quadro ele necessita, né, da utilização dele é necessário, não necessita, tá? Mas da utilização dele é necessária e muitos profissionais, muitos gestores fazem essa adoção para ter uma visão da movimentação de entrada e saída aí do seu estoque, da sua linha de produção, de qualquer atividade que ele esteja realizando, tá bom? Então, mas as cores estão aí, o que a gente coloca? O cartão, né? A gente vai colocando o cartãozinho aqui de identificação, tá? E aí nesse cartão pode ter o quê? Gente, anotação, né? Observações, tudo que for em destaque aqui dentro dos nossos lotes, do nosso contentor, tá bom? Então, o Kanban ele vem sendo muito utilizado aí dentro da nossa linha de produção. Depende muito de gestor para gestor, qual gestor vai fazer essa adoção e qual que ele acha que vai resultar aí para um bom resultado para ele, né, lá na frente. Depende muito de profissional para profissional. Então, o funcionamento dele aí, né, que ele destaca para gente. Cada contentor haverá um cartão Kanban, o contentor cheio estará anexado no cartão Kanban. Cada contentor deverá ter um lugar específico no estoque. No quadro Kanban, cada contentor também deverá ter seu lugar específico. Ao retirar um contentor do estoque, retira-se o cartão Kanban dele e fixa-o no quadro Kanban no lugar correspondente. Então, aqui ele orienta ainda mais todo o seu funcionamento, né, do nosso controle Kanban, né? Então, assim, o Kanban na produção, o que que ele é, o que que ele traz, o que que ele destaca, né? Ele é um sistema, tá, gente, que vai focando aí em fazer toda a gestão de tarefas, né? Cada coluna ele vai possuir uma série de cartões que vai representando as tarefas que precisam ser executadas. E a equipe aí vai puxando essas tarefas conforme vai sendo o fluxo dela de trabalho, né? Então, por isso nome da produção, né? Cada cartão é uma entrega realizada e cada entrega realizada é o resultado que o cartão Kanban traz pra gente, né? O que o Kanban traz aí como grandes resultados para esse gestor, para esse profissional, tá? Então, do funcionamento dele, né, que ele traz aqui pra gente, a gente tem essa visão do Kanban na produção. Resumindo ainda mais aí o nosso conhecimento, né, ele fala aqui pra gente que o Kanban estará no conectador ou no quadro Kanban, por isso torna-se um gerenciador visual de estoque, né? Então, são técnicas que o Kanban tem, né, como um princípio muito básico, com um conceito muito básico também, com o uso, tá, de outro método, o Just Time, né, o JIT, e se faz um resumo aí de todas as tarefas sendo eliminadas, né, dentro do estoque e resultando aí numa grande solicitação, né, de fabricação e produção eficiente no momento exato de materiais, de quantidade e de solicitação e de eliminação também. Então ele consegue aí adquirir esse resultado. Aqui pra gente, né, a gente tem um quadrozinho do nosso Kanban, ele tá evoluindo aí, como a gente percebe, né, o quadro mais vazio, quando o quadro ele é mais vazio dentro do que ele estiver aqui, por exemplo, esse que está em representatividade aqui, né, quanto mais vazio, maior será o estoque de peças prontas, tá? Quanto mais cheio, né, menor será o estoque de peças prontas. E aqui é a representatividade do cheio, né? Então, vindo só aqui mesmo, no primeiro e no segundo. Quando o quadro mais vazio estiver aí, maior será o estoque de peças prontas, tá?
Quanto mais cheio aí o nosso carvão aqui estiver, menor será o estoque de peças prontas. Então, maior e menor, tá? E aqui é só o resultado, né, dos dois aí. Então, só um a mais mesmo, só para acrescentar a mesma coisa que tá aqui, ó. Tá? Então, menor será o estoque de peças prontas. Maior será... Perdão, gente. Quadro mais vazio, maior será o estoque de peças prontas. E o quadro mais cheio é o menor de peças de estoque prontas. Então, vazio maior, cheio menor, tá? Então, é dessa forma que o Kanban ele vai trazendo aí pra gente, né, um sistema bem ágil, bem visual, bem utilizado dentro da gerência de produção, dentro também da execução de tarefas. Ele vai recebendo muitas características visuais devido a todas essas utilizações dele de cores, né? Então, essas cores são devido aos cartões coloridos, né, que a gente conhece bastante muito das vezes como post-it, e eles aí vão sendo os sinalizadores do nosso quadro, do nosso controle, né? E aí a gente tem essa representatividade aqui, ó, do ladinho. Então ele vai estar sendo esse sistema bem ágil, bem visual mesmo para esses profissionais, esses colaboradores, tá bom? Que vai aí estar sendo gerenciado, né, por um gestor de produção, para que sejam executadas tarefas, né, e que recebam aí ótimas respostas dessa utilização. Então, entramos dentro do processo de produção, né? O processo de produção, ele traz aqui para a gente que as organizações de bens ou serviços que não adaptarem seu sistema produtivo para melhora contínua da produtividade não terão espaço no processo de globalização, né? O sistema clássico de produção em massa, derivado da noção de economia de escalas, não é mais válido. Então, gente, resumindo aqui para a gente ter um pouco mais de entendimento, né, nessa minha travada da leitura aqui. A industrialização, tá, ela vai se caracterizando por todo o processo de desenvolvimento, né? Ela tem uma determinada localidade ali cujo principal interesse dela é o que? Toda a sua substituição de modo de produção. Ela vai maximizando muito todos os lucros dela de produção, e esse fenômeno de maximizar vai ocorrendo atrás da mecanização, né, de todas as atividades obtidas num processo produtivo, né, num processo aqui produtivo. E temos funções, né, que se destaca bastante, consiste bastante aí dentro da nossa produção, dentro da nossa fábrica, usando máquinas, energia, o trabalho humano, o esforço mais ainda humano, né? Toda essa transformação onde ela vai se combinar ainda mais com as matérias-primas para produzir toda aquela mercadoria que vai ser pronta aí a ser postas à venda, né? Então, o nosso sistema clássico de produção é essa massa aí que vai derivado aí da noção de economia de escala, que não é mais válido, né? Essas duas importância de maximizar os lucros e do fenômeno de atividade, né, que vai mecanizando aí todas as máquinas, energia, trabalho humano, que vai se transformando muito na nossa matéria-prima e produzindo cada vez mais, tá? Então, ó, o sistema de produção, né, ele vai estar sendo um grupo indeterminante, tá, de itens. E esses itens vai ter execução da atividade das pessoas e o processo aí de organização, né, de trabalho junto com a direção, junto com o gestor, né, o como produzir, como é o serviço, em qual destaque ele vai estar e os três sistemas que ele esclarece, ele destaca aqui pra gente, né, que é finanças, produção e marketing, tá? Então, são três tipos de sistema,
para bom desenvolvimento do nosso sistema de produção, né? São essas classificaçõezinhas aqui, finanças, produção e marketing. São diferentes? Muito diferentes, né? Então, o sistema de produção tem essas diferenças de mundo, né? Onde eu posso colocar dessa forma, onde ele se destaca também como produção contínua, como produção intermitente, como produção para grandes projetos, né? E aí, esses 3 setores vai ter a ligação com o nosso sistema de produção, tá bom? Então, são 3 tipos aí que a gente pode estar classificando dessa maneira, tá? De sistema também que está ligado à nossa produçãozinha aqui. E a própria produção, né? A própria produção, ela mostra aqui pra gente que é a quantidade de produto produzido ou a quantidade de serviço realizado, não levando em consideração os insumos utilizados para a realização dos mesmos, né? Então, a produção também, tá? Ele é todo tipo de atividade que visa o quê? A origem de um serviço, objeto, produto, tá? A produção, ela vai estar relacionada aí com muitas diferenças entre volume do que vai se produzir e entre aí bens e consumos, tá? Então, ela determina o valor acrescentado, ela determina os recursos, ela aponta o que vai haver lucro para dentro da empresa e o que não vai haver lucro para dentro da empresa. Então, é bem interessante aí a nossa produção. Por quê? Porque um pouquinho mais lá na frente a gente ainda vai continuar vendo ela, né, a participação dela, e quase no final a gente vai ver a participação dela junto com a gestão, tá? Ainda mais, né? Então, aqui a gente tem o ramo de produção, onde ela fala aqui pra gente que as atividades produtivas abrangem 4 ramos básicos de produção, sendo antes aí a agricultura, indústria, comércio e transporte. À medida que os processos econômicos se tornaram mais complexos, foram se acrescentando outros, nomeadamente a produção de bens e materiais, que também são a natureza econômica, né? Então, tendo, né, em conta essa visão do que ela passa para a gente, ela vai se constituindo em muitas operações, muitas atividades, muitos entre os quais a gente vê aí seguros, crédito, armazenamento, venda, marketing, distribuição, que mais que a gente pode colocar aqui na nossa produção? Comunicação, prestação de serviço, todas essas atividades elas vão acrescentar um valor aí de bem, né, para se iniciar a nossa produção, né, e dentro desses 4 ramos aqui que ele mostra pra gente, tá? Então, ela vai aumentando ainda mais a sua utilidade, tá bom? Em cada um desses ramos aqui, agricultura, indústria, comércio e transporte. E é bem interessante, né? Porque a gente fala de gestão de produção, a gente fala de produção, vem muito na cabeça só indústria. A gente nunca na vida vai ter um pensamento de comércio, transporte ou agricultura. É algo muito automático que vem na nossa cabeça, que é a indústria. Mas não, ela tem esses outros ramos aqui, onde a participação dela é muito forte também. Tá bom? E com isso, né, a gente dentro do ramo de produção, a gente tem 2 pontos de vista. Produção em espécie e em valor, produção de bens de consumo e de capitais, né? Então, a produção em espécie e em valor, ela destaca pra gente que pode se expressar, né, todas aquelas espécies em números de unidade, peso, áreas, volumes de bem produzidos e também se manifesta valores, né? Então, traz aí uma visão de termos monetários, moeda, né, onde vai constituir um padrão comum de valores ou comparações orientadas de trocas diretas, tá? E já o produção de bens de consumo de capitais, ele traz para a gente um ressalto bem necessário, que é distinguir todas as produções dos diversos bens
e especialmente saber, né, em que proporções aquela produção vai trazer aí bens diretos, né, de capitais. Ela traz também uma grande orientação que é muito relevante no desenvolvimento econômico de uma empresa ou comunidade, onde ele vai exigir ali um certo equilíbrio, né, de produção de bens diretos e de serviços e de bens indiretos. Então, quando ele se trata muito da produção de bens de consumo e de capitais, ela vai se destacando muito a visão do desenvolvimento econômico, a visão do equilíbrio de exigência do que é certo, a produção do que seria do que seria bens diretos e do que seria bens indiretos, né? E toda essa evolução aí decorrente da gestão e da tomada de decisão dele, né? E tem muita participação também lá do nosso estoque, porque quanto mais a gente faz investimento, mais resultado a gente quer, né? E daquele estoque, ele vai me dizer muito a sua movimentação de entrada e saída. Então, ele vai se destacar muito ainda na nossa produção de bens e consumo de capitais. Tá bom? Então, ramos de produção, a gente tem dois pontos de vista: a produção em espécie e em valor e a produção de bens de consumo e de capitais. Com isso, a gente tem a mão de obra. Mão de obra vai trazendo para a gente também um pouquinho mais da participação dela, né, na nossa produção, e visa aí né? O que ela vai visar, o que ela vai agregar, quais são as tomadas de decisão, quais são as tarefas, né, que designam bastante aí o emprego atual. Então, mão de obra, né, o termo mão de obra tradicionalmente vai trazendo aí uma visão da nossa produção industrial, tá? Muito, quando a gente coloca lá numa pesquisa mão de obra, traz uma visão muito direta da produção industrial. Mas aí ela é todo aquele efeito de apuração, um efeito de apuração onde vai se relacionar com custos, tá? Onde vai se relacionar com a mão de obra direta, que é o trabalho, né, diretamente empregado na fábrica, e quando ela é empregada na fábrica, ela gera um bem ou um serviço, tá? E a mão de obra indireta, né, que é o trabalho realizado em atividades frequentes, é a supervisão, é um apoio, é a tais ali como máquinas, manutenção, equipamentos, limpeza, até mesmo vigilância. Então, mãos de obra, temos lá um manual direto da produção industrial, um efeito de apuração de custos, e ela vai estar se destacando para a gente a mão de obra direta e a mão de obra indireta. A mão de obra direta só ressalta ainda para vocês que é todo aquele trabalho, tá, que vai estar diretamente aí empregado na fabricação de um bem ou serviço. E a indireta é todo aquele trabalho realizado em atividades frequentes, tá? Indivisíveis aí de supervisão, de apoio, de manutenção, de máquinas, equipamento, limpeza e assim vai, tá bom? Então, mãos de obra aí tem muita participação aí na nossa gestão, tá bom? Nossa gestão de produção. Com isso, ela faz um destaque importantíssimo de 3 pontos, de produtividade, né? A gente tem produtividade parcial, produtividade mais elaborada, produtividade global dos fatores, produtividade total dos fatores. E dessa produtividade é interessante que se ressalta muito um custo lá da nossa mão de obra, né? Ela vai sendo parcelada corretamente ao trabalho dentro desse custo, vai obtendo objetos fabricados, vai obtendo serviço prestado e se destaca em 3 pontos, né? Desses 3 pontos da nossa produtividade. Quais são? Parcial, global e total. Percebam que elas estão aqui, ó. Parcial, global e total, tá? Então, dentro da nossa produtividade, os 3 aqui que vão se destacar. Mas a produtividade mais elaborada não conta? Gente, conta, tá? Só que não tanto quanto essas 3 aqui, que são 3 fatores importantíssimos que não posso deixar passar ela, né? Da seguinte forma: a parcial, produtividade parcial, ela vai estar relacionada aí com a produção,
né, com um dos insumos utilizados, com o nosso MDO, que é o mais comum, né, a capital de um empregado, e assim vai. A nossa produtividade global, que ela vai estar dentro da relação da produção, né, com todos os insumos necessários para obter aí todas as medidas mais complexas com o capital, né? E já a nossa total, ela vai designar bastante a indicação própria de um planejamento global. Ela vai ter aí a participação do que se mede todos os insumos, né? Como MPS, como MRO, né? E assim, e como nossa convenção usual que vem da economia também, que é a nossa TPM, né? Nossa TPM, tá, gente? É manutenção produtiva total. O nosso MPS, tá, gente? É planejamento mestre da produção. E o nosso MRO é manutenção, reparo e operação. Então, são siglas aí que são envolvidas dentro da nossa produtividade total, tá? Então, temos 3 pontos de produtividade muito importantíssimo para o desenvolvimento da nossa produção, tá? E aqui a gente entra com o planejamento e controle da produção, né? O nosso planejamento e controle da produção, muito conhecido, tá? Outra siglazinha aí também que se destaca, como o PCP, tá? O PCP aí é um processo para auxiliar todo o gerenciamento da produção de uma indústria ou daqueles 4 fatores, daqueles outros mais 3 fatores lá que a gente conheceu, né? Dos ramos, né? Aqueles são 4 ramos, aqui é a indústria, mas pode ter um gerenciamento também da agricultura, transporte, tá? Então ele se envolve também aí bastante no nosso PCP, dentro dos 4 ramos. Então aí o PCP ele vai garantir bastante que a empresa, de fato, que está produzindo algum produto, né, melhore o produto, melhora a forma daquele produto, melhora o acordo que foi planejado previamente antes da execução, tá? Então, o planejamento aí planejamento e controle da produção, muito conhecido como nosso PCP. Aqui ele coloca para a gente tempo que abrange bastante, né? Abrange e consiste aí nos 3 pontos de execução, tá? E esses 3 pontos de execução: planificar, executar e controlar. Ah, mas parece muito com planejar, controlar e executar. De fato, gente, são atividades de tomada de decisão que o nosso PCP tem aí, né, como tarefas. O planificar traz para a gente aquelas operações que serão realizadas, o tempo, a duração, os recursos físicos e o humano, né, se for necessário, porque muitas das vezes pode ser a máquina, né? Então, o executar é toda aquela realização das atividades, né, que são aí previamente estabelecido pelo planificar, tá? O controlar, né, ele vai estar acompanhando tudo aquilo que foi estabelecido e com o que está sendo realizado, né? Então perceba que é uma sequência, né, de utilização dependendo do outro. O planejar ele vem primeiro porque ele vai estar planejando tudo que vai ser executado e tudo que vai ser controlado, tá? Então aqui a gente tem 3 pontos aí que vai estar abrangendo o nosso PCP aí para um gestor, tá? Para um gestor de produção. E por último é só, né? Então a gente dá continuidade amanhã, tá? Um pouco mais aí do nosso da nossa gestão de projetos, ou perdão, gestão de produção, tá? E eu coloquei 4 atividades na plataforma. Ressalto que dessas 4 é valendo somente 1 ponto, tá? Mas a professora responde as 4 e lá tá me dando 4 pontos porque eu acertei as 4. Gente,
Cada uma delas está lá com destaque de 1 ponto. Por quê? Porque a plataforma, né, o sistema da plataforma do Google, ele não aceita números em um quebrado, que seria aqueles números 0,5, 0,1, né? Então, por esse fator, para vocês acertarem e ficar em vermelho e achar, na verdade, né, que está errado sendo que está certo, para não ter essa confusão toda, eu preferi deixar somente 1 ponto lá, tá bom? Mas aí no finalzinho eu faço correção e quando eu enviar para vocês, vai estar lá alguma observaçãozinha. Por exemplo, das 4 você errou 2, né? Vai ter uma pontuaçãozinha somente para aquelas 2 que você acertou dentro daquele 1 ponto, tá? Por exemplo, 4, cada uma valendo lá 0,25, né? Então você tem lá meio ponto. De 4 você acertou 2, tem meio ponto, tá? Então eu vou deixar uma explicaçãozinha no contexto qual fazer a correção da atividade, tá? Mas só ressalto que as 4 questões é valendo somente 1 ponto. Só tem 4 lá, porque 4 unzinho, né? Que dá uma noção pra gente que é 4 pontos por causa do sistema da plataforma que não aceita números quebrado, que seria aqueles números de 0,1, 0,5, tá bom? Então, só queria ressaltar ainda mais isso para vocês, para não ficarem confusos ou achar que estão errados, ou achar que tem alguma coisa que vai prejudicar, nada vai prejudicar vocês. Tá? Então, bom estudo, qualquer coisa me chama que eu vou estar respondendo, ajudando vocês aí nessa orientação.